Olá meus amores, aqui é o Sandra Kumara, mais uma vez falando com vocês direto da Nova Terra. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que infligiu uma pessoa que eu amo e respeito muito recentemente. Como vocês sabem, eu ajudo várias pessoas e nesse caso essa pessoa estava com muito medo, muita dificuldade de lidar com um certo tipo de pânico, vamos dizer assim. TV Brasil. Hein? Se inscreve no canal, clica no sininho, Curtir. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. E aí veio aquela famosa frase, enfrentar o medo. E o que acontece? No momento que essa pessoa estava com medo, o que significa enfrentar o medo? Naquele exato instante que a pessoa está no momento de dificuldade, para a grande maioria de nós, enfrentar o medo não significa absolutamente nada. Não é uma instrução. É muitas vezes até mesmo uma forma de julgamento. Porra, você tem que enfrentar o medo. Quase como se você estivesse se obrigando, se exigindo fazer alguma coisa, sem saber muito bem por onde começar. Muitos de nós somos educados numa sociedade que pede do menino, da menina, hoje em dia, uma certa atitude de você não pode chorar, você não pode fazer escarcéu, você não pode ficar com raiva, você não pode sentir emoções. Para uma parte das pessoas, quando alguém fala assim, pô, você precisa enfrentar o medo, significa engolir o medo, reprimir, suprimir e fazer assim mesmo. Só o que acontece? Quando a gente vai adquirindo maestria de alma, consciência plena, a gente vai entender que toda emoção é extremamente importante. E o medo é uma das emoções mais interessantes e relevantes que a gente tem na nossa sociedade. Só que a forma como o ser humano foi ensinado a conduzir o medo é desastrosa. Porque ou as pessoas reprimem, ou as pessoas ficam travadas no medo. Elas ficam a tal ponto vivendo continuamente no medo que chega a ter as síndromes do pânico, trava o sistema adrenal. A pessoa ela não consegue sair do medo. Qual então que é a mensagem que o medo está nos trazendo que é tão importante assim? O medo está vendo e te dizendo assim, presta atenção porque a forma como você está interpretando uma situação ou o que você está fazendo agora é contrário às suas criações, aos seus sonhos, às suas necessidades. Por exemplo, se você se aproximar da beira de um abismo e você acredita lá dentro que você corre o risco de cair, você vai sentir medo. Agora, se você se aproximar na beira de um abismo e ter a certeza, a confiança de que você está seguro, porque tem uma crença que nada vai te acontecer, você não vai sentir medo. E isso serve para coisas muito mais simples, como por exemplo, você vai fazer uma palestra. Eu já fiz muitas palestras, falei publicamente. Um dos medos que mais são recorrentes nas pessoas é o medo de ter um branco, de não saber o que falar. Enquanto a pessoa tem esse medo do branco, a pessoa vai gaguejar, a pessoa vai ter um branco. Essas situações vão acontecer. Então, enquanto a pessoa ela tem essa crença de que ela pode travar e não saber o que falar, a grande chance é que ela não vai conseguir se libertar do sentimento de medo. Então, ela vai ter que engolir. Só que isso vai deixar a pessoa tensa, nervosa, porque o medo está sendo reprimido. Não significa que o seu corpo não está lá em um estado de ansiedade, de estresse, e a energia não está fluindo da forma mais elevada para o seu cérebro, porque vai constringir os seus rins e a energia não vai vir lá do raiz da Kundalini até a sua mente, o centro do seu ser, o seu neocórtex, para você conseguir trazer a melhor fala, o melhor caminho. O que significa, meus amores, que quando você se prende em alguma coisa, uma crença que é assustadora, sem conseguir perceber que existe algo desalinhado dentro de você, você vai acabar se forçando a fazer as coisas com aquele desalinhamento. Isso significa que você está se traindo. Significa que muito provavelmente você vai fazer aquela situação e que algo vai dar errado. Por que enfrentar o medo dessa forma às vezes acaba que funciona? Porque se você faz isso repetidas vezes, você com o tempo vai acabar não tendo mais esse medo. Porque você vai ter dificuldade, e vai chegar um dia que sabe o que vai acontecer? Você não se importa mais. Então não significa que enfrentar o medo desse jeito às avessas não vai ter algum fruto positivo, porque eventualmente simplesmente você não se importa mais se alguma coisa ruim acontecer.
Só que essa não é a forma iluminada de lidar com o sentimento do medo. Então, o que é enfrentar o medo? Enfrentar o medo, primeira coisa, você precisa saber com ações práticas objetivas o que fazer na hora que você está com pânico, que você está assustado, assustada. Só que as pessoas nem entendem a natureza do medo, elas não compreendem o que ele significa. Então agora você está começando a entender que o primeiro passo é entender a natureza do medo. O medo serve para alertar que você está pensando ou fazendo algo que está desalinhado com vários aspectos da sua criação. Significa literalmente que enquanto uma parte sua está criando uma coisa numa direção, outra está criando outra em outra direção. Então, por exemplo, o medo de subir num palco significa que você tem uma grande necessidade de sucesso, uma grande necessidade de reconhecimento social, de validação social, mas ao mesmo tempo tem uma necessidade de segurança, uma necessidade de ser preservado. Você não quer chegar lá e ser humilhado, ser humilhada, colocar em risco o seu emprego, porque agora o que as pessoas vão pensar de mim? O medo do ridículo. Então, você tem duas necessidades diferentes. E se você vai subir naquele palco com a crença, preste atenção, com a crença de que as coisas vão dar errado, com a crença de que você não é capaz, com a crença que as pessoas não vão gostar de você, com a crença que você vai poder perder o seu emprego. Se você vai em direção à ação, preste atenção, se você vai em direção à ação com crenças negativas, você vai entrar no medo. O medo, ele não está lá como uma coisa ruim acontecendo, ele está te dizendo, ei, você está agindo sem alinhamento interno. Então o medo, nesse sentido, ele é o oposto do amor. O amor, ele informa que você está se percebendo e em alinhamento. E o medo está dizendo o seguinte, você não está se percebendo e você está agindo sem alinhamento. Então o medo não é um estado que qualquer ser humano deve permanecer. E aí o que acontece na sociedade é que grande parte das pessoas lida dessa forma com medo. Elas reprimem e permanecem num estado crescente e cada vez maior de medo e tensão acumulado, a ponto de ter síndromes do pânico ou de precisar fazer algumas loucuras de vez em quando para esvaziar a panela de pressão antes que ela exploda. Então, enfrentar o medo é entender, em primeiro lugar, que o medo cumpre uma função muito importante. Agora que você sabe disso, quando você sentiu medo, por exemplo, poxa, eu tô com medo do escuro. O medo do escuro quer dizer que tem alguma parte sua, às vezes até da criança atávica, que acredita que no escuro pode ter algum monstro, pode ter, sei lá, um ser humano maldoso, pode ser um alienígena escondido atrás de uma porta, porque você viu muito filme de alienígena, seja lá o que for. No escuro, a sua mente, a sua criança estão colocando coisas, tem crenças dentro de você que fazem com que você tenha medo da noite. Da mesma forma, você pode colocar coisas lindas. Em qualquer situação, você também pode colocar coisas terríveis. E aí vem um aviso para vocês. Eu convivendo com os viajantes, com os mochileiros, muitas pessoas que eu conheci que viajaram o mundo tinham experiências drasticamente diferentes de outras pessoas. As pessoas que eram mais assustadas, com medo, normalmente tinham experiências trágicas, tensas, nervosas. E a grande maioria dos viajantes experientes até teve esse tipo de experiência no início, mas eles aprenderam a confiar, a sair do medo, a buscar esse alinhamento, a se respeitar, a se escutar, a ter crenças positivas sobre viajar. Então as nossas crenças e a forma como a gente faz a nossa viagem pela vida faz toda a diferença. Se você está com medos, que significa, na verdade, crenças negativas sobre o que você está prestes a fazer, então preste atenção. Se você substituir a palavra medo por crenças negativas ou um desalinhamento entre as suas emoções, os seus pensamentos e as suas ações, você vai ter esse feedback do seu corpo, que é um sentimento de medo, te alertando desse desalinhamento. Então medo significa eu estou me movimentando de forma desalinhada. Para a prática agora, então vamos lá. Com esse conhecimento, você está no meio de uma situação e você precisa enfrentar o medo. Na verdade, o que você precisa fazer agora que você sabe o que é o medo, não é enfrentar nada. O que você precisa fazer é entender qual é a crença negativa que eu tenho que está gerando essas emoções de resistência. O que eu estou me forçando, ou me exigindo, ou me cobrando a fazer para atender uma necessidade e estou ferindo outra sem perceber que eu preciso antes me resolver internamente. Ou seja,
Como eu posso sair de um estado de guerra civil, de separação interna onde duas partes querem coisas conflitantes, para um espaço de unidade, de alinhamento? Quando você aprender isso, você nunca mais vai ser vítima de um estado de medo que permanece. A única coisa que você precisa fazer é parar, ter essa percepção interna, mudar as suas crenças. Eu dou conta, eu sou capaz, eu vou preservar o meu tempo, eu não vou fazer agora, eu vou me preparar primeiro, eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou praticar. Alguma coisa, algum comprometimento interno seu, uma pequena mudança na forma como você está percebendo ou narrando as coisas, já vai fazer desaparecer o medo. Então lidar com o medo, gente, não é como a parte das pessoas tende a fazer, é engole e segue adiante. E isso a longo prazo pode ser que te ensine a não se importar mais, ou pode te traumatizar ainda mais e você nunca vai querer fazer aquilo. Então existem formas inteligentes e sábias de fazer isso, que é a maestria de alma, que é o entendimento, que é a compreensão de que cada emoção tem um papel dentro de você, respeitando o seu feminino, honrando quem você é, ou você pode fazer da forma tirânica, despótica, que viola o feminino, que viola suas emoções, que não respeita e não entende a inteligência por detrás de tudo que há dentro de você. Então eu espero que da próxima vez que você se ver numa situação onde você precisa enfrentar o medo, você se lembra, na verdade você não está enfrentando nada, você está, sim, buscando o alinhamento entre todas as suas partes, compreendendo que acima de tudo o que cria a nossa realidade são as nossas crenças e a forma como a gente interpreta as coisas. E que sempre é possível conseguir fazer tudo o que a gente quer quando a gente reúne todas as nossas partes numa escolha, num sonho que leva em consideração todas as nossas necessidades. Que assim seja e assim é. Aqui em Arte estamos criando a nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós.